Fala galerinha, e aí, vamos lá fazer algumas questões aqui da nossa lista de vetores que está lá no site Física Bala, tá certo? Você depois vai lá, entra e faz o download para você, mas de qualquer forma, as questões que eu for resolver aqui com vocês, eu vou mostrar o texto aí na hora da edição do vídeo, tá certo? Vamos começar pela questão número 1, que vai aparecer agora para vocês aí. Dá uma lida para acompanhar comigo. Vamos lá. Bom, ela fala que nós temos aí dois vetores que representam duas forças. Uma das forças vale 18 newtons e a outra força vale 12 newtons. E o que essa questão está perguntando para a gente? Ele quer saber qual é a resultante possível da soma dos vetores F1 mais F2, né? Sendo que esses vetores são forças aplicadas a uma determinada partícula. Uma situação bem clara que é utilizada em questões de dinâmica, né? Então observe, quando você vai aplicar a uma partícula essas duas forças, você pode fazer isso de várias maneiras, né? E ele quer saber exatamente qual das alternativas que tem nas letras A, B, C, D e E que não pode ser uma resultante para a situação descrita. Bom, nós não sabemos o que esses vetores, nós só sabemos na verdade qual é o valor dos vetores, não sabemos qual é a direção e nem sentido. Quais são as possibilidades? A maior possibilidade de todas é se você tiver a partícula ali e os dois vetores apontando no mesmo sentido, F1 e F2. Tá? Quando isso acontecer, a força resultante será de módulo igual ao módulo de F1 mais o módulo de F2. Ou seja, eu teria aqui 18 com mais 12, o que vai me dar uma resultante de 30 newtons. Então, se houver nas alternativas um valor acima de 30 newtons, não é possível, pois o maior valor é exatamente 30 newtons. E qual será a menor possibilidade? Naturalmente, depois de ter falado isso aí da maior possibilidade, você já imagina qual é a menor possibilidade. A menor possibilidade é se F1 estiver, por exemplo, para a direita e F2 para a esquerda. O que importa, na verdade, é que elas tenham sentidos opostos. Porque tendo sentidos opostos, essa operação vetorial termina virando uma subtração nos valores. Fica sendo o valor de F1 subtraído do valor de F2. Assim, a força resultante fica sendo 18 menos 12, o que vai dar para a gente 6 newtons. Então, o maior valor é 30, o menor valor é 6. Dentre as alternativas, aquela que não está dentro do intervalo que vai de 6 até 30 é exatamente a resposta da letra E. A letra E nos indica 3 newtons, ou seja, é impossível que eu tenha essas duas forças atuando sobre essa partícula e que a resultante seja de 3 newtons. Qualquer arrumação que eu fizer diferente dessas duas, ou ela vai ter uma resultante entre 6 e 30 newtons, tranquilo? Chamando a atenção que o que está escrito aqui refere-se aos valores dos vetores, aos módulos deles, enquanto que aqui eu me interesso em saber que é a soma vetorial dessas duas forças, tranquilo? Belezura? Espero que tenham entendido. Vamos em frente. Bem, na sequência, vamos resolver agora a questão número 3, que é uma questão bem interessante, porque ela utiliza esses quadrinhos que estão ali, que é uma simulação como se fosse ali um papel milimetrado, no caso aqui centimetrado, porque cada quadradinho desse mede 1 centímetro. A questão coloca para a gente, né, esses dois vetores x e y. Observem aí no texto que aparece para vocês agora. Bom, os vetores x e y já estão posicionados pela regra do polígono, pois, como você pode observar, o vetor x está colocado aqui e na origem, na extremidade de x, nós colocamos aqui a origem do y, ou seja, um vetor atrás do outro. Eles estando posicionados, você pode utilizar essa regra para poder já resolver o problema. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou traçar o vetor resultante, que é o que a questão diz, como sendo a soma do vetor x mais o vetor y. Tá? Como eles já estão posicionados, basta eu chegar ali e colocar o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do último vetor.
esse seria o melhor, esse é o vetor resultante. Desculpe aí pelo vermelho e preto, mas foi para dar o contraste, né? A gente sabe que vermelho e preto não combinam. Mas vamos em frente. Observe o seguinte, eu tinha dito lá na aula de teoria de vetores que toda vez que o vetor é inclinado, pode ter certeza que ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Eu agora vou fazer isso, vou descobrir cadê esse triângulo retângulo. Então, utilizando aqui os quadradinhos, eu observo que aqui, ó, se eu vier tracejando aqui, eu encontro um cateto, e aqui embaixo eu encontro outro cateto, onde aqui é um ângulo de 90 graus. Esse cateto mede 3 centímetros, esse cateto mede 4 centímetros. Então, aplicando aí o teorema de Pitágoras, r ao quadrado vai ficar igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é um triângulo pitagórico, como vocês já devem saber. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 25, o que nos dá uma resultante de 5 centímetros. Tranquilo? Chama atenção para um detalhe, nós não sabemos o valor de x nem o valor de y, mas conseguimos encontrar o valor do r. Show de bola? Tranquilaço, física é bala. Bom, a questão seguinte é uma questão que fala sobre um relógio, né, em que o mostrador tem raio de 10 centímetros. Eu já fiz aqui um desenho esquemático do relógio para adiantar o nosso lado, e ele fala o seguinte nessa questão, que a gente considere o ponteiro dos minutos como um vetor de direção variável. Afinal de contas, o ponteiro dos minutos ele vai girando aqui, né, à medida que o tempo vai passando. E ele quer saber qual é a resultante da soma, né, dos 3 vetores quando esse relógio marca meio-dia, ou 12 horas, né, ou seja, quando ele está aqui em cima. Tá? Depois, quando ele marca 12 horas e 20 minutos, o que seria na hora de 12 horas e 20 minutos, esse vetor estaria no 4, está bem aqui. E 12 horas e 40 minutos, que ele estaria aqui no 8. Então veja só, quando esses 3 vetores estiverem posicionados assim, né, em cada um no seu tempo, essa representação aí mostra para a gente 3 vetores, e a questão quer que a gente saiba exatamente qual é a resultante desses 3. Vamos pensar comigo o seguinte, eu tenho mais de uma maneira de fazer, até dá para fazer graficamente, ao final eu vou mostrar para vocês isso. Mas observe, se nós temos aqui que o relógio foi dividido em 20 minutos, né? 20, 20, 20, 3 partes de 20 minutos, significa dizer que o 360 graus, que é a volta inteira, foi dividido em 3 partes iguais, o que nos dá um ângulo, por exemplo, aqui embaixo, de 120 graus. Eu vou fazer o seguinte, como eles estão origem com origem, eu vou começar fazendo a conta pela regra do paralelogramo com esses 2 vetores aqui de baixo. Se eles estão origem com origem, para eu traçar o vetor resultante, eu preciso desenhar o paralelogramo. Então eu vou pegar aqui, né, lá da ponta, repare que esse vetor tem que ir até lá no final, né, que é o tamanho do mostrador, e o de cá também, tá? Todos eles na verdade, né, lá em cima também. E eu vou desenhar o paralelogramo, fazendo uma linha paralela a esse vetor e outra linha paralela ao vetor de cá. Quando eu faço isso, eu encontro o cruzamento exatamente onde está o número 6. O que é engraçado é que, se você observar direitinho, esse vetor R vermelho que eu coloquei aqui, R minúsculo, que é a soma desses dois, está dando um vetor, né? O desenho não está tão ruim assim não, o desenho está bem preciso. Mostra pra gente que esse Rzinho tem o tamanho dos vetores que estão ali. Ou seja, se esse daqui vale 10 centímetros, e esse aqui também vale 10 centímetros, ao que parece, R também vai dar 10 centímetros. Mas será que isso é verdade? Para confirmar, eu vou fazer a conta aqui com vocês. Reparem, Rzinho ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, vezes 10, vezes o cosseno do ângulo, que é de 120 graus. Essa é a chamada regra do paralelogramo, né? A lei dos cossenos. Fazendo essa continha, eu fico com o seguinte, R ao quadrado vai ser igual a 100 mais 100, né? O cosseno de 120, a questão nos dá como sendo menos 0,5, o que faz com que essa conta toda aqui fique menos 100. Sendo assim, R ao quadrado vai ficar igual a 200 menos 100, vai dar igual a 100. O que nos dá um Rzinho igual a raiz de 100,
que todos nós sabemos que vale 10. Ou seja, realmente Rzinho vale 10 centímetros. Bom, veja que não acabou a conta ainda, porque eu tenho um vetor para cima que também vale quanto? 10 centímetros. Então, se você ficou com um vetor para cima de 10 centímetros e um vetor para baixo de 10 centímetros, essa resultante final vai ser igual a 10 para cima subtraído de 10 para baixo, o que vai dar uma resultante igual a quanto? A zero. Ou seja, a resposta da questão é a letra D de dado, né, que marca zero. A letra E também está com zero, que é uma falha de digitação, mas a gente pode observar que a resposta deu zero, qualquer uma das duas alternativas está correta. Preste atenção que aqui o que eu chamo a atenção é uma coisa interessante. Quando dois vetores de mesmo tamanho formam entre si um ângulo de 120 graus, o vetor resultante vai ter exatamente o mesmo valor desses dois vetores, né? Isso aí comprova mais uma vez o que eu falo sempre. Se você soma dois vetores, não é a mesma coisa que somar dois valores, né? E lembrar disso numa prova como, por exemplo, o Enem, é bem interessante, porque você tem pouco tempo para a resolução. Então, dois vetores iguais, ângulo de 120, a resultante entre eles tem o mesmo valor dos dois. Tranquilo? Mas a resposta final da questão deu quanto? Zero, porque eu tive que depois somar esse vetor com o de cá, que como estão com sentidos opostos, a resultante vai ser uma subtração, o que vai dar o vetor nulo. Tranquilo? Vamos nessa. A sexta questão, né, a última que eu vou fazer aqui com vocês dessa lista, nos diz o seguinte: há um vetor representativo de uma certa grandeza, cujo módulo vale 2. Né? E as componentes desse vetor, as componentes ortogonais, valem raiz de 3 e também 1. A pergunta que ele faz é: qual é o ângulo que esse vetor forma com a sua componente de maior intensidade? Bom, estamos falando, portanto, de decomposição vetorial. Se o vetor vai ser decomposto, ele precisa ser inclinado. Então eu vou representar ele aqui. Esse é o vetor, vou chamar ele de V, que a questão diz que vale 2. Para fazer a decomposição dele, a gente projeta ele para a horizontal, aparecendo aqui embaixo o vetor V na direção X, tá certo? E projeta ele para a vertical, aparecendo aqui o vetor V, só que na direção Y, que eu chamo de VY. A questão tinha dito que V vale 2, disse que uma das componentes vale raiz de 3 e a outra vale 1. Então Vx vale 1 e Vy raiz de 3. Por que eu botei Vx1 e Vy raiz de 3? Raiz de 3 é maior do que 1. Portanto, como eu tinha dito que Vy era maior, aqui está o valor de Vy. E a pergunta é: qual é o ângulo que esse vetor forma com a sua componente de maior intensidade? A sua componente é essa daqui. Portanto, eu quero saber quanto vale esse ângulo alfa que está ali. Bom, para quem está lembrado lá da aula de teoria, eu dei até um macetezinho para você trabalhar com isso. Eu posso tanto utilizar o Vx quanto o Vy. Por exemplo, eu posso dizer que Vx vai ser o vetor V multiplicado pelo seno de alfa. O macete era: se a componente é separada do ângulo, usa-se seno. Eu poderia também ter utilizado o Vy. Vy seria V vezes o cosseno de alfa por estar colado. Bom, como Vx vale 1 e V vale 2, eu acabo descobrindo que o seno de alfa fica sendo 1 dividido por 2. Aí eu lhe pergunto: qual é o ângulo cujo seno vale meio? Esse é o mais conhecido de todo mundo, né? Alfa vale exatamente quanto? 30 graus, que é exatamente o ângulo formado entre V e sua componente de maior intensidade, que é o Vy, que está ali. Tranquilaço? Essa é uma questão de decomposição vetorial. Bom, galera, a gente fecha aqui as questões, tá? Dei uma atenção especial para vetores. É uma ferramenta extremamente importante. Vários conteúdos de física que virão por aí vão fazer toda a diferença se você souber realmente aplicar essa ferramenta. Tá? Impulso e quantidade de movimento, dentro de eletrostática, né? Dentro de magnetismo, tudo isso vai ser necessário que você saiba realmente trabalhar com os vetores. Nesse momento agora é uma coisa muito mais matemática, a gente está operando com vetores sem ter uma ligação com a física em si, mas ela será extremamente utilizada, essa ferramenta, dentro da física, no que está por vir. Tranquilaço?
Bons estudos aí e nunca se esqueça, física é bala. Valeu? Um grande abraço.